Olá, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é sobre células e suas funções. Afinal, o que é uma célula? Creio que todo mundo já ouviu falar o que é uma célula. Célula, turma, é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Ou seja, todos os seres vivos, eles são formados por células. As células vão formar a estrutura do corpo do ser vivo. Essa estrutura é viva, ou seja, a célula ela tem vida. Além disso, a célula carrega a informação genética de um determinado organismo e é capaz de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Ou seja, nas células existe um material chamado DNA dentro da célula. E esse material genético, esse DNA, ele é transmitido de uma célula para outra. No momento da sua divisão, as células elas se dividem. De acordo com a teoria celular, todos os organismos vivos são formados por células. Isso aí é o que diz a teoria celular. Em relação ao número de células, os seres vivos podem ser classificados em unicelulares. O que é um ser vivo unicelular? É quando possuem uma única célula, que constitui o corpo do indivíduo. Ou seja, quando o ser vivo ele só tem uma única célula, ele é chamado de unicelular. Exemplos de indivíduos unicelulares. As bactérias. Okay? As bactérias é um ser vivo formado por uma única célula. Por isso, ela é classificada como unicelular. Já os seres vivos multicelulares é quando possuem várias células atuando de modo conjunto para que o corpo seja formado. Então, como o próprio nome diz, multicelulares ou pluricelulares, tanto faz chamar por um ou por outro, são seres vivos formados por milhões de células. O homem, o ser humano, é um bom exemplo. Okay? Os vegetais são os exemplos de seres multi ou pluricelulares. Quando observamos as células de diversos organismos, podemos verificar que elas apresentam características morfológicas bastante diferentes. Observe, turma. Se vocês observarem nessa imagem, existem várias formas de células, ok? Então, turma, observe aí. No nosso corpo, por exemplo, existem mais de 100 tipos diferentes de células. Vale destacar, no entanto, que, apesar de serem distintas visualmente, ao analisarmos detalhadamente sua organização interna e seus aspectos bioquímicos, podemos concluir que elas são bastante semelhantes, mesmo em organismos diferentes. Então, existem muitos tipos de células, turma. Quais são as partes básicas de uma célula? Uma célula é formada por algumas partes básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Essas três partes são as partes básicas de todas as células. Entretanto, existem células que não possuem o núcleo, aspecto que é, inclusive, uma forma de diferenciar dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. Então, observe só, dois termos aí, procariontes e eucariontes. As células procariontes são aquelas que não apresentam núcleo celular definido. Por isso, o material genético fica espalhado no citoplasma. Ou seja, as células procariontes, turma, o material genético, como eu já falei, o material genético da célula
fica dentro da célula, numa parte chamada de núcleo. Nas procariontes, esse material genético está espalhado dentro da célula, enquanto nas células eucariontes, o material genético está presente no núcleo, ok? E esse material genético ele tá envolvido por uma membrana, ok? Ou seja, nas células procariontes, o material genético está espalhado dentro da célula, e nas células eucariontes não. O material genético está dentro do núcleo, guardadinho dentro do núcleo. Além dessa diferença crucial, podemos citar ainda que as células procariontes não possuem proteínas, denominadas de histonas ligadas ao seu DNA, e tampouco organelas citoplasmáticas membranosas. A membrana plasmática e o citoplasma, diferentemente do núcleo, estão presentes em todos os tipos celulares. A membrana plasmática, que é caracterizada por ser dupla camada fosfolipídica, é de extrema importância para a célula, pois controla a passagem de substâncias tanto para dentro quanto para fora dela. Ou seja, pessoal, uma das principais importâncias da membrana plasmática é que a membrana ela seleciona o que entra e o que sai da célula, ou seja, ela tem uma permeabilidade seletiva. O citoplasma, por sua vez, é uma região delimitada pela membrana plasmática. Essa região é constituída por uma matriz denominada de citosol, que contém substâncias como aminoácidos, nutrientes energéticos e íons. Imersas nessa matriz estão as organelas celulares, estruturas responsáveis por controlar as diversas atividades da célula. Então, turma, o citoplasma, eu sempre quando falo sobre citoplasma, eu costumo comparar o seguinte: o citoplasma é como sendo um gel que vai dar forma à célula. Ele preenche a célula. Observe a imagem de uma célula. Tem o núcleo, que é essa parte central. Tem a membrana plasmática, que é a pele da célula. E tem o citoplasma, que é o que está preenchendo a célula. Ok? Diferenças entre célula animal e a célula vegetal. Primeira é a forma. A célula animal e vegetal apresentam um formato diferenciado. A célula animal possui formato irregular, ou seja, não tem um formato definido, enquanto as células dos vegetais apresentam uma forma fixa. As células animais podem apresentar cílios e flagelo. O que é cílios e flagelo? Para vocês terem uma ideia, cílios e flagelo é como se fossem pelinhos, o que não ocorre na célula vegetal. Ou seja, cílios e flagelos só estão presentes nas células animais, nos vegetais não. Podemos observar um grande vacúolo na célula vegetal. O que é um vacúolo, pessoal? Nas células vegetais, dentro dela possui um grande espaço. Já nas células animais não. Ok? Isso se deve à função da célula de armazenar seiva e realizar o controle da entrada e saída de água. Outra diferença entre uma célula animal e a célula vegetal é a parede celular. Isso mesmo, as células vegetais, além da membrana, existe uma estrutura chamada parede celular. Ok? A parede celular é uma estrutura exclusiva das células vegetais. Ela corresponde a um envoltório externo à membrana plasmática, formada pelo polissacarídeo celulose. Então, a parede celular dos vegetais é formada por uma substância chamada de celulose. Lembrando que as células dos animais não possuem parede celular. A função da parede celular é oferecer sustentação, resistência e proteção contra patógenos, ou seja, corpos estranhos.
ok? Que possa entrar na célula vegetal. Além disso, a parede celular realiza a troca de substâncias entre células vizinhas e controla a entrada de água na célula. Observem aí, turma, uma célula animal e uma célula vegetal, ok? E lembrando o seguinte, que dentro das células, tanto da célula animal como das células vegetais, possuem pequenas estruturas. Igualmente o nosso corpo. Dentro do nosso corpo, nós não temos os órgãos? Pois é, nas células também possui pequenas estruturas chamadas de organelas. Cada uma dessas organelas vai ter uma função específica dentro da célula, que a gente vai deixar para a próxima aula para saber quais são essas organelas e quais são as suas funções.